Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica. Continuando, então, o livro de Juízes, capítulo 15, né? Dando continuidade a partir do 15 agora, que nós paramos no 14. Amém? Deixa a sua Bíblia aí aberta para a gente começar a nossa leitura. Senhor Deus, Pai amado e querido, te damos graças, te louvamos, Senhor, por esse momento em tua presença, por termos, Senhor, a liberdade de lermos a tua palavra juntos, mesmo que distantes. Toma cada vida em tuas mãos, cada família, cada casa. Senhor, toma nossa mente, nosso entendimento, Pai, fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, estávamos falando sobre Sansão, né? Vimos ali a respeito do episódio do casamento, né? Com uma filisteia, do enigma que ele deixa ali para os filisteus, e aí a mulher dele convence que ele fale para ela, né? O enigma, a resposta. E ela acaba contando ali, né? Para o povo dela, para os homens do povo dela, a resposta do enigma de Sansão. Ainda assim, Sansão, né? Luta contra esses homens e vence, porque o Espírito do Senhor estava com ele, né? De uma certa forma, Deus usa essa situação também para que alguns filisteus sejam exterminados aí nessa ocasião. Então, agora nós vamos ver mais algumas coisas aí a respeito de Sansão, né? Depois de alguns dias durante a colheita do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher. E dizia a ele: entrarei no quarto de minha mulher, mas o pai dela não o deixou entrar. E lhe disse: por certo, pensava eu que de todo a odiavas, de modo que a dei para teu companheiro. Mas não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela, toma em seu lugar. E disse-lhe Sansão: desta vez tenho direito de acertar contas com os filisteus, e de fato lhes farei mal. Foi Sansão, apanhou 300 raposas, e tomando tochas, amarrou-as pela cauda em pares. Então pôs uma tocha entre cada par de caudas. Acendeu as tochas e lançou as raposas na plantação dos filisteus. E incendiou assim tanto os feixes como o cereal que iam colher, as vinhas e as olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isso? E responderam: Sansão, genro do Timinita, porque este lhe tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo ela e seu pai. E disse-lhe Sansão: se é assim que fazeis, só cessarei quando me houver vingado de vós. E os atacou furiosamente, matando muitos deles. Então desceu e habitou na fenda do penhasco de Etã. Os filisteus subiram, acamparam-se contra Judá e se estenderam por Leí. Então, além ali do episódio do casamento, que ele contenda, briga com alguns filisteus, aqui também, né, Sansão vai lá tentar reaver a sua esposa, mas o pai dela tinha dado ela já, né, a outro homem, enfim. Acho que deu para entender bem aqui o texto, a situação do que aconteceu, né? Sansão se ira e aí acaba acontecendo essa guerra, de uma certa forma, contra os filisteus, né? Versículo 10. Perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subiste contra nós? Responderam eles: subimos para amarrar Sansão, para fazer com ele como ele conosco fez. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda do penhasco de Etã e disseram a Sansão: não sabias que os filisteus dominam sobre nós? Por que nos fizeste isso? E ele lhes respondeu: fiz a eles como fizeram a mim. E disseram eles: descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. E disse-lhes Sansão: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. E responderam eles: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. De maneira nenhuma te mataremos. E o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram subir do penhasco. O povo de Judá foi lá pegar Sansão para levar para os filisteus, né? Porque eles eram subjugados pelos filisteus, ali o povo da tribo de Judá. Então eles vão lá: Sansão, olha, a gente veio aqui, você sabe que os filisteus nos oprimem, né? E a gente precisa entregar você para eles. E Sansão vai, né, de boa vontade, até pergunta: vocês não vão me matar, né? Vocês só vão me levar? Então ele vai. Tendo, né, obviamente, uma pretensão aqui já de vingança quando chegar diante dos filisteus, entendeu?
Deixa eu só ver qual foi. Tá, versículo 14. Tendo ele chegado a Leí, os filisteus saíram-lhe ao encontro, jubilando. Mas o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achando uma carcaça fresca de jumento, tomou-a e com ela matou 1000 homens. Então disse Sansão: com a carcaça de jumento fiz um montão ou 2, com uma carcaça de jumento matei 1000 homens. Acabando ele de falar, lançou de sua mão a carcaça, chamou-se aquele lugar Ramate-Leí. Então, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor, dizendo: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor abriu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Pelo que a fonte ficou sendo chamada En-Hacoré, até o dia de hoje. Sansão liderou Israel durante 20 anos nos dias dos filisteus. Capítulo 16. Sansão e Dalila. Foi-se Sansão a Gaza, onde viu uma prostituta, e passou a noite com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão está aqui. Então cercaram e toda noite o esperaram de emboscada à porta da cidade. E toda noite ficaram em silêncio, dizendo: esperaremos até o amanhecer, então o mataremos. Sansão, porém, deitou-se somente até meia-noite. Então se levantou, pegou as portas da cidade, com ambos os umbrais e com a tranca, e as arrancou, pondo-as sobre os seus ombros. Levou-as para cima até o cume do monte, que está em frente de Hebrom. Depois disso, ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. A gente vê então que na história de Sansão que ele tinha um voto de nazireu, né? Óbvio que já que não foi exatamente ele que fez, mas desde que ele engravidou, o Senhor revelou para sua mãe que aquele menino seria nazireu, seria separado para o Senhor, o Espírito de Deus ia se enchê-lo, enfim. Mas que por muitas vezes ele não cumpria, né? Esse voto. Como se ele não foi ele que fez, ele era forte, ele tinha, creio eu, o que a gente consegue perceber assim, né, nos nossos olhares físicos, ele tinha essa, me fugiu a palavra, mas ele se garantia, né, de uma certa forma, nessa força que ele tinha, enfim, e fazia o que tinha vontade, né. Então ele se afeiçoa a Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: convença-o, veja se descobrem que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjugarmos. Cada um de nós te dará 100.000 moedas de prata. 1.100 moedas de prata. E disse Dalila a Sansão. Em nenhum momento Dalila hesita, né? Desde o início ela já aceita a proposta dos filisteus e começa a tentar arrancar essa informação de Sansão. Disse Dalila a Sansão: declara-te, peço, em que consiste a tua grande força e com que poderei ser amarrado para te poderes subjugar. E respondeu Sansão: se me amarrassem com 7 cordas de nervos frescos, ainda não secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos frescos, ainda não secos, e com as cordas ela o amarrou. Os espias estavam assentados com ela no quarto, então ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele quebrou as cordas de nervos, como se quebra o fio da estopa. E ao lhe... Rafael chegou aqui falando comigo, então estava no 9, né? Os espias estavam assentados com ela no quarto, e então ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele quebrou as cordas de nervos, como se quebra o fio da estopa. Ao lhe chegar o fogo, assim não se soube em que consistia a sua força. E a gente vai ver a partir do 10, Dalila vai continuar, né, insistindo para que ele fale. E olha como o pecado e a desobediência cega as pessoas, né? Sansão tem vários indícios de que Dalila quer saber sua força para entregar para os filisteus, porque tudo que ele fala para ela vai lá e faz, né? E entrega para os filisteus. E no final ele acaba ainda se deixando levar ali pela sedução, pela paixão, pelo sentimento que ele tinha por ela, e ele vai falar o segredo dele, a gente sabe, né? Então disse Dalila a Sansão: zombaste de mim e me disseste mentiras.
Ora, declara-me com que poderei ser amarrado. E ele disse: se me amarrar fortemente com cordas novas, com que não se houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Assim Dalila tomou cordas novas e com ela o amarrou e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados no quarto. Ele arrebentou as cordas e seus braços, como se fosse um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me como poderia ser amarrado. E ele respondeu: se tecer as 7 tranças da minha cabeça num pano e as firmar com um pino de tiar, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. De modo que enquanto ele dormia, Dalila tomou as 7 tranças da cabeça dele e teceu-a num pano. Firmou-as com um pino de tear e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do sono, arrancou o tiar com o pino e os fios. Então ela lhe disse: como pode dizer que me ama, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Importunando-a ela todos os dias com as suas palavras, e cansando a alma dele, se angustiou até a morte. A alma, a mente, né, ela perturbava ele, ela, né, era essa pressão psicológica, essa opressão a todo tempo, né? Olha como a palavra diz, ela o importunava todos os dias com palavras e cansou a alma dele, dando uma angústia de morte, né? Imagina o sentimento, né, que ele teve, mas ele não largou-a, né, não foi embora, continuou naquela situação. Assim ele revelou tudo. Nunca se passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser raspado, sairia de mim a minha força e me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vendo Dalila que ele lhe havia revelado seu segredo, mandou chamar os líderes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, ele me revelou todo o segredo. Assim os líderes dos filisteus subiram até ela, trazendo dinheiro nas mãos. Então, ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe raspar os 7 tranças de sua cabeça. Assim começou a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Então clamou ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Então os filisteus o pegaram, arrancaram-lhe os olhos, fizeram descer a Gaza, amarrando com 2 cadeias de bronze, puseram-no para girar um moinho na prisão, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Sansão derruba o templo de Dagon. Ora, os líderes dos filisteus ajuntaram-se para oferecer um grande sacrifício de seu deus Dagon e para se alegrar, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo Sansão. Semelhantemente, o povo vendo louvava ao seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, disseram: mandai vir Sansão para nos divertir. Assim trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia, quando o puseram em pé entre as colunas. E disse Sansão ao moço que tinha pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que me encoste nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, também ali estavam todos os líderes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres vendo Sansão que os divertia. Então clamou Sansão ao Senhor: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então abraçou-se Sansão com as 2 colunas centrais sobre as quais o templo estava firmado, apoiando-se em uma com a mão direita e na outra com a mão esquerda. Disse Sansão: morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força e o templo caiu sobre os líderes e sobre todo o povo que nele estava. Foram mais os que matou na sua morte dos que o que matou em sua vida. Então seus irmãos e toda a sua família, toda a família de seu pai, desceram, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele havia liderado Israel durante 20 anos. E eu creio que ele poderia ter liderado muito mais, né? Porque a gente não vê
certas vezes nessa história, no que a gente tem, né, aqui na Bíblia registrado e narrado sobre Sansão, Sansão estava vingando, né, os israelitas por causa de alguma situação. Ele entrava em muitos conflitos pessoais, né, com os filisteus. E até aqui mesmo, quando ele pede ao Senhor, né, esse último fôlego de força, né, para derrubar as pilastras do templo, ele quer se vingar pelos olhos que lhe foram arrancados. O Senhor concede a força, né, porque Deus tinha um propósito com Sansão e, de uma certa forma, o propósito do Senhor ele sempre é cumprido, né? Muitos filisteus morreram por conta de Sansão, mas eu creio que se ele tivesse cumprido e sido obediente, a sua história teria sido diferente. Deus teria usado ele de uma maneira diferente, né? Então vemos aí, fazendo um estudo mais aprofundado, muitas situações de desobediência, digamos assim, de rebeldia, eu creio, na história de Sansão, né? Deixa eu ver se lemos mais algum. Porque terminamos aqui a história de Sansão e aí vai entrar em outro tema, né? Outro momento. Vamos ler mais um, não tem problema não. Vamos ler o 17, que também é bem pequenininho. O santuário de Mica. Ora, certo homem chamado Mica, da região montanhosa de Efraim, disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas e acerca das quais ouvi pronunciares maldições, essa prata está comigo. Eu a tomei. E então disse à sua mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Quando ele restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, ela lhe disse: solenemente consagro a minha prata ao Senhor para que meu filho faça uma imagem de escultura e uma fundição, e a devolverei a ti. Assim ele restituiu a prata à sua mãe, ela tomou 200 ciclos de prata e os deu ao ourives, que os transformou na imagem de escultura e na fundição. E foram colocadas na casa de Mica. Ora, tinha 7 homens, Mica, uma casa... Ora, tinha este homem, Mica, uma casa de deuses. Ele fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que lhe parecia direito aos seus olhos. Um jovem levita de Belém, de Judá, da tribo de Judá, partiu da cidade em busca de outro lugar para habitar. Seguindo seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, e perguntou-lhe Mica: de onde vens? E ele respondeu: sou levita de Belém, de Judá, estou procurando um lugar para morar. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote. Cada ano te darei 10 moedas de prata, o vestuário e o teu sustento. Eles estavam fazendo... vocês devem se lembrar de tudo que a gente já leu. Falamos do templo, do santuário, de como era o serviço do sacerdote. E o levita, ele não era um sacerdote, né? Tinha que ser da linhagem de Arão, enfim. Embora ele servisse no templo, a gente está vendo então que eles estão fazendo imagens de adoração e colocando sacerdotes para servir essas imagens, né? Como ao próprio Deus. Coisas que o Senhor condena. 11. Assim o levita concordou em ficar com aquele homem, ele foi como um de seus filhos. Consagrou Mica o levita, e o moço lhe serviu de sacerdote, ficou morando em sua casa. E então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, visto que tenho um levita por sacerdote. Vamos ler o 18 também. Os danitas se estabelecem em Laís. Laís é uma cidade, tá? Naqueles dias não havia um rei em Israel, e naqueles dias a tribo dos danitas buscavam para si um lugar onde se estabelecer, porque até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. Disseram-lhes: ide, explorai a terra, e os homens vieram à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, e passaram ali a noite. Estando eles perto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço levita. Assim, dirigindo-se para lá, perguntaram-lhe: quem te trouxe aqui? E o que faz aqui? E o que tens aqui? E ele respondeu:
Assim me fez Mica. Ele me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhes disseram: ora, consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhes o sacerdote: ide em paz. O caminho que seguis está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens, chegaram a Laís e viram que o povo que havia nela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, em paz e tranquilo. Não havia naquela terra falta de coisa alguma, e era um povo rico, e estando longe dos sidônios, não tinha relações com ninguém. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhes perguntaram: que diz vós? E responderam: levantai-vos e subamos contra eles. Examinamos a terra e vimos que é muito boa, e vós estáis aqui tranquilos? Não sejam preguiçosos em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo tranquilo e uma terra muito espaçosa, que Deus os entregou nas mãos, uma terra em que não há falta de coisa alguma. Parece até os espias quando foram ver Canaã, né? Então 600 homens da tribo dos Danitas, armados para a guerra, partiram de Zorá e de Estaol. Subiram e acamparam-se perto de Quiriat-Jearim, em Judá. Pelo que o lugar ao ocidente de Quiriat-Jearim é chamado Mané-Dan até o dia de hoje. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Então, os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: sabei vós também que naquelas casas há uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e uma imagem de escultura e uma de fundição? Agora sabeis o que haveis de fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do moço levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram à entrada da porta. Os 5 homens que foram espiar a terra subiram, entraram e tomaram a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e as imagens de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados para a guerra. Entrando eles na casa de Mica e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disseram-lhe o sacerdote: que estás fazendo? Disse-lhes o sacerdote, né? E eles responderam: cala-te e não diga uma palavra. Vem conosco e sei-nos por pai e sacerdote. O que te é melhor, ser sacerdote da casa de um só homem ou de uma tribo e de uma geração de Israel? Então o coração do sacerdote se alegrou, tomou a estola, os ídolos do lar, a imagem de escultura e foi com o povo. Assim, tendo posto os meninos, o gado e a bagagem na frente deles, viraram e partiram. Eles não colocam nem Deus na frente, eles não consultaram ao Senhor a respeito dessa empreitada, né? Eles consultam esse sacerdote que foi ali feito sacerdote por um homem que tinha uma casa cheia de ídolos, e agora eles, né, o povo de Israel tinha a Arca da Aliança, né, que simbolizava a presença do Senhor nas suas batalhas, enfim. E aqui eles levam o sacerdote junto com os ídolos e tudo mais, provavelmente crendo, né, nessa representação, digamos assim, do poder de Deus. Sai, querida, sai daí, para de mexer no que você não deve. Gente, a Lula, né, tava muito quieta. Sai. Vamos lá, continuando. Então eles partiram, né? Roubaram ali a casa de Mica, né? E 22. Estando eles já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas vizinhas a deles se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais, virando-se, perguntaram a Mica: o que houve? Por que convocaste esse povo? E respondeu ele: os meus deuses que eu fiz, me tomaste como o sacerdote e partistes. Agora o que me resta? Como me perguntam o que houve? Os filhos de Dan, porém, lhe disseram: não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens violentos não se lancem sobre ti, e tu perca a tua vida e a da tua família. Assim os filhos de Dan seguiram seu caminho, e Mica, vendo que eram mais forte do que ele, virou-se e voltou para sua casa. Eles ameaçam, né, de morte Mica. Então levaram o que Mica havia feito, e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo pacífico e tranquilo. Mataram-nos ao fio da espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porque estavam longe de Sidom e não tinham relação com ninguém. E a cidade estava no vale junto a Bet-Reob. Reedificaram a cidade e habitaram nela.
o povo que estava habitando essa cidade, que a tribo de Dan toma, né? Eles não tinham contato com as outras cidades que eram dos seus povos, então não tinha quem viesse salvá-los, livrá-los, né? Era um povo pacífico, não era um povo de guerra. Então, de fato, eles são tomados ali pela tribo de Dan. Chamaram Nadã, segundo o nome de Dan, seu pai, que nasceu a Israel, mas anteriormente o nome da cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Continuaram a usar a imagem de escultura que Mica fizera todos os dias em que o santuário de Deus esteve em Siló. Então, a gente vai pausar aqui. Embora, né, eles tenham tomado essa terra, a gente vê que eles fazem para si outros deuses para adorar. De novo, caindo nos erros e nos pecados que o Senhor depois vem permitindo, né, ao longo do livro de Juízes, e mais à frente a gente vai ver, até chegar Daniel, Babilônia, o grande cativeiro da Babilônia é uma grande consequência, né, desse pecado de prostituição espiritual do povo que o Senhor permite, então, que aconteça. E aí, então, amanhã, os próximos dias, a gente já tá finalizando, provavelmente essa semana aqui, o livro de Juízes, amém? Fiquem com Deus, a paz do Senhor, e até amanhã, se Deus permitir.